no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ministrar uma breve palavra aos corações dos irmãos. Eu tenho até medo, porque quando eu quero ser breve, parece que Deus fala, eu quero que você demore. Eu preciso mudar, Senhor, eu quero demorar bastante. Ele vai falar, fala menos, né? Se você puder abrir e colocar para mim, eu agradeço. Abra a sua Bíblia no capítulo 6. E nós vamos ler uns 2 versículos. E nós vamos retirar desses versículos algo da parte de Deus para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6. E o versículo 6 e o versículo 7. A antiga aliança, o 5º capítulo da Bíblia. Depois lá do Números, nós vamos encontrar, amém? O que me alegra em Deus, e o que me alegra ver na igreja, é que eu nunca vi uma igreja começar grande. Eu sempre vejo a igreja começar pequena. Mas eu nunca vi uma igreja, que é a igreja do Senhor, deixar de crescer. E as minhas experiências, que eu sempre tive, foi nas igrejas quando elas começam. Deus começa a levantar as bases, Deus começa a levantar as pessoas, e em cima dessas colunas Deus começa a levantar um grande edifício. Você não imagina, querido, o que tem na mente de Deus para realizar através de nós. Mas aí quando você olha para esse culto, por exemplo, ele é diferenciado. Ele é diferente do domingo passado. Domingo passado a gente tinha uma quantidade maior de gente. Essa quantidade continua. Porém, as suas necessidades de cada pessoa, às vezes, impede elas virem de todos os domingos. Mas a igreja de Cristo, que somos nós, Deus ele tem uma grande dimensão. E daqui a pouco nós vamos ver. Eu sonho com isso, eu espero isso, e eu desejo que a igreja sonhe isso, espere isso. O quê? O crescimento que Deus tem para nós. Ah, meu irmão, meu coração se alegra e vai se alegrar muito mais quando eu ver a realização disso, a gente poder fazer 5 cultos no domingo. Glória a Deus. Pastor, mas isso é possível? É possível se nós fizermos como Pedro. Pedro vê Jesus sobre as águas, e é claro, a reação deles foram a mais lógica possível. Fantasma. Por quê? Porque ninguém conhece. Você conhece alguém que anda sobre as águas? Você tem amigo que anda sobre as águas? Seu pai, sua família? Você já viu alguém andando sobre as águas? Aí você vai, eu estou pescando em alto mar, na boquinha da noite, eu vejo um cara em cima das águas. O que eu vou falar? É o Nino, é o pastor que está vindo me buscar. Fantasma, liga esse barco e vaza daqui. Não é não, irmão? Foi lógico que Pedro fez. Só que Pedro, ele vai chamar a nossa atenção. Não é a mensagem, mas eu quero introduzir com isso. Ele vai chamar a nossa atenção. Ele diz assim, ele não tinha nem certeza quem era. Por quê? Escurecendo, alguém em cima das águas, ele olha, na boquinha da noite como agora, és tu, Jesus? Ele faz uma pergunta. Ele não disse, é o Senhor, eu estou afirmando, é Jesus. Ele diz, é o Senhor? E Jesus responde, sou eu. Aí então vem a convicção. Então ele vai fazer algo interessante. Ele não tinha convicção ainda que era Jesus. Ele fala, então se é o Senhor, me manda aí contigo. Ele não tinha convicção, é o meu Deus, é o meu mestre, é Jesus, eu vou andar sobre as águas com ele. Ele não, é o Senhor? Sou. Então se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus então disse, vem. Aí Pedro vai fazer uma das maiores proezas. E ouça, eu quero deixar essa introdução. Se você quer marcar a sua história, você tem que fazer coisas que ninguém fez. Você tem que fazer coisas que ninguém faz.
E eu quero incentivar essa igreja, esse ministério de louvor, fazer coisas que você não viu ninguém fazer. Eu sei o que é estar em barco, eu sei o que é pescar em alto mar. Eu estou planejando dar um mergulho faz anos. Mas quando eu chego lá, eu estou pescando, a vontade vem, mas eu não tenho coragem. Quando eu olho aquele marzão, eu falo, cara, tem de tudo aí. Aí de vez em quando você vê uma tartaruga, ela é enorme. Você já viu uma tartaruga no mar ao vivo? Ela é grande, a cabeça dela é desse tamanho. Eu falo, se tem essa tartaruga, tem um tubarão que come esse bicho. E eu recuo, acabo chegando em terra, falando, não consegui. Agora imagina Pedro, pondo o pé nas águas, ele vai descer, ele sobe na borda do barco e ó, e o negócio fica sólido. Eu imagino. E ele começa a andar. Se você quer fazer coisas que vão marcar a nossa geração, nós precisamos fazer coisas que a gente não vê as pessoas fazendo. A gente precisa crer naquilo que as pessoas não creem. Pastor, eu não estou crendo que essa igreja vai. Mas se você crê, a Bíblia diz, verá a glória de Deus. Então, nós precisamos crer naquilo que as pessoas não creem. Amém ou não amém? Amém. Porque se crê naquilo que todo mundo crê, então vai acontecer aquilo que todo mundo vê acontecer. Eu vejo os ministérios de louvor, eles querem gravar CD, mas eles fazem as mesmas coisas. Então não sai CD. Se você quer ser ungido, se você quer fazer coisas que venha marcar, você tem que fazer coisas que ninguém faz. E hoje, nós vamos pregar algo que talvez não é muito pregado, mas é necessário a gente ouvir o que nós vamos fazer, porque Deus, Ele é um Deus que chega a ser repetitivo. Por quê? Porque nós temos uma mente que esquecem os princípios que são fundamentais para a nossa vida. Então você está vendo esse irmão do teu lado? Nós começamos uma igreja no Brasil. Pensa, quando eu cheguei naquela igreja para pastorear, eu falei, o que é isso aqui? Era um bar. E todos os botecos, geralmente só tem a porta de entrada no Brasil, aquela que sobe, aquela monte de lata, já viu? Era desse jeito. Aí você entrava, tinha as cadeiras, era a cadeira da escola. E trazia uma boa recordação para mim, porque eu bebia muito escola. Eu falei, cara, essa é da boa. As cadeirinhas brancas, aquele escola. Aí eu dei uma ideia, falei, irmãos, vamos pôr um paninho nessas cadeiras para tampar esse escola, porque, né? Aí eles fizeram um paninho, aquela cadeirinha da escola. E a entrada da igreja tinha alguma janelinha em cima, é aquela igreja que você entra e sai para o mesmo lugar. E eu lancei um desafio para meia dúzia de pessoas, novos crentes. Não tinha ninguém, a não ser eu e a minha esposa e a minha família, que éramos crentes, era tudo novo convertido, cheio de demônios ainda, porque estavam em processo de libertação. E eu disse para eles, vamos para a Avenida Lucílio de Held, porque Deus não me trouxe aqui para ficar nesse fundo de boteco. Deus tem melhor para a igreja. Só que você levar uma igreja de meia dúzia, uma igreja que paga 150 de aluguel, para levar esse aluguel para quase 700 e lá, pagar 750, já estava difícil pagar 150, mas nós usamos, lançamos fé, de repente nós estamos na Lucílio de Held, número 900, não sei o quê, e um baita de um salão. Agora eu estou com um baita de um salão, eu mandei fazer um púlpito, o púlpito entrou 3 caminhões de terra, era um trem enorme, falei, um negócio grande aí, fizemos os pedreiros, fizemos, e aí agora eu estou com aquela igreja, com as cadeiras da escola, meia dúzia de pessoas, eu falei, caramba, cadê os irmãos? Mas nós lançamos um desafio, é crer naquilo que pessoas não creem. E Deus foi dando corpo, Deus foi levantando, Deus foi libertando, Deus foi tratando. Essa igreja existe até hoje, só que não são mais meia dúzia, já são uma boa quantidade de pessoas. Então você tem que crer naquilo que ninguém crê. É como ofertar. Se você sempre oferta, sempre aquilo que você pode, você nunca vai ver aquilo que você não pode chegar na sua vida. Então com Deus, tem momento que você tem que fazer coisas que ninguém faz. Um dia eu estava num culto de pastores,
Porque em Londrina tem a associação de pastores, não é igreja, uma associação que reúne os pastores. E eu estou lá, tinha chegado do Japão, eu tinha feito um cheque do Bradesco, não sabia nem, estava aprendendo a preencher ainda, porque muito tempo aqui. Aí saiu o momento da oferta, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Eu meti a caneta naquele cheque, preenchi e dei. Porque, Senhor, eu estou esperando algo que sobressaia isso aqui. Aí o tesoureiro da associação me procurou e falou, o senhor tem certeza, olha só, irmão, o senhor tem certeza que é o senhor mesmo? Sou eu. O senhor tem certeza, o senhor não errou o valor? Não, é esse valor mesmo? É esse valor. Mas por que você está assustado? Nem é tanto dinheiro. Ah, é porque não estou acostumado. Os pastores não ofertam isso aqui. Mas essa aqui não é nem... Falei, nossa. Então, o que eu estava fazendo para Deus? Deus, eu não quero mostrar para as pessoas, mas eu quero fazer algo. E eu acabei fazendo algo que chamou a atenção de alguém, que aqueles pastores que tinham que fazer muito mais que a igreja não fazia. Mas Deus me levou a fazer aquilo porque Ele tinha propósito. Ele tinha propósito para realizar, não na minha vida, mas na igreja. Você tem que entender que quando a gente faz as coisas, não é só para nós, benefício meu, benefício nosso, é Deus operando na igreja. Quando a Bíblia diz que Deus abençoa alguém, Ele não abençoa só a pessoa, Ele abençoa a igreja. Amém ou não amém? Então nós temos que fazer coisas que a gente não vê, nós temos que sair dos ritos que a gente vê, aquela coisa ritual, e começar a fazer coisas que ninguém vê, que ninguém consegue fazer. E Deus vai nos levar como Pedro. É o único que negou Deus, mas que se consertou. E é o único, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Nenhum outro mortal andou. Ficou marcado, registrado. Pastor, eu quero fazer história. Começa a fazer para Deus aquilo que as pessoas têm dificuldade de fazer. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Capítulo 6, versos 6 e 7. Vamos ver então o que Deus tem para nós essa noite. Eu estou aqui com o coração palpitante, porque sempre quando eu piso no altar para pregar, é uma responsa, como diz lá o pessoal do Brasil, é uma responsabilidade. Porque eu sei que tem que falar ao povo, mas nunca falamos ao povo sem antes Deus falar conosco. Então quando eu digo aqui, olha, você tem que fazer algo que ninguém faz, Deus está falando, você também. Então é difícil, mas Deus vai nos usar pela sua misericórdia. Amém? Você crê nisso? Crê, Camila? Você crê que, as Camilas, né? Porque daqui a uns dias não vai ser Cláudio, vai ser Cláudios. Não vai ser Carlos, vai ser Carlos, né? É assim, eu creio. Amém? Eu creio, irmão, nisso, eu creio. Pastor, mas de onde vem essa crença? Vem na crença de Deus. Que tudo que está vivo, cresce. Seu cabelo está vivo? Cresce. Você pensa que o meu cabelo não cresce? Cresce. Cresce tanto que eu rapo. Aleluia. Mas falta uns aí que deixou de crescer. Vamos lá, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu isso, e as intimarás aos teus filhos, delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Pai querido, te damos graça. Fala conosco através dessa palavra, Pai. Ministra no nosso coração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar hoje sobre uma palavra, posso dizer que pela falta de uso, estranha ou estranhíssima. Mas são palavras tão importantes que devia fazer parte do vocabulário e muitas vezes não faz. Eu quero falar hoje sobre lealdade, ser uma pessoa leal. Hoje não ensina a respeito de lealdade. Você pode ver que o mundo ensina a lei do Gerson. A lei do Gerson é:
levar vantagem em tudo. E o mundo é assim, o que puder levar vantagem, eles tentam levar vantagem sobre tudo e sobre todos. E uma pessoa que quer ser uma pessoa leal, ela fica estranha. É por isso que os políticos no Brasil estão sofrendo, aqueles que são leais. Porque quando você quer fazer algo certo, correto, tem muitos que pela prática da deslealdade fazem coisas enganosas. Então quantas vezes nessa semana você falou assim: eu sou uma pessoa leal a você, casado ou namorado? Eu tenho certeza que ninguém de nós que estamos casados aqui falou nessa semana para a esposa: eu sou leal a você, eu quero que você seja leal a mim. É uma palavra estranha. A gente fala assim: você me ama? Eu te amo. Mas a lealdade, como fidelidade, como outras palavras que a gente nem tem usado no vocabulário, ela vem de uma pessoa que ama. E uma pessoa que ama, ela é leal. Uma pessoa que ama, ela respeita, ela cuida, ela faz um monte de coisas. Eu quero falar a respeito disso hoje, rapidamente, sobre lealdade. O Senhor, ele aqui nesse capítulo 6, Deuteronômio é uma ratificação das leis. Moisés, inspirado por Deus, ele vai escrever o livro de Gênesis. E quando Moisés escreve o livro de Gênesis, eu fico encantado, porque ele está muito distante do acontecimento de Gênesis. Não pensa que Moisés estava no Gênesis. Lá estava Adão, estava Eva, estava ali aqueles descendentes de Adão. Ele está muito adiante, ele está muito na frente. Mas quando Deus, ele quer falar algo, não importa se você está no século que estamos. Se Deus quer revelar algo para você hoje, que aconteceu 1000 anos atrás, ele revela, porque para Deus, o ontem é hoje. Deus não somos nós, não é como nós, que passa anos a gente se esquece das coisas. E ele então vai usar Moisés vai trazer as ratificações, Moisés vai escrever o Gênesis, Moisés vai escrever o Levítico, Moisés vai escrever o Números, as leis, e ele vai fechar agora com a ratificação de todas as leis no capítulo 6, e ele vai então falar o seguinte: ele vai passar o bastão, porque Moisés, todos sabemos que ele morre antes de o povo entrar na Canaã. Quem entra na Canaã, você sabe que quem era o líder ali agora era Josué. E ele vai fazer a ratificação e vai passar uma ordem através de Deus para essa geração que vai entrar. E eu li 2 versículos, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver as leis, você vai ver o que Deus diz. E eu peguei 2 versículos para a gente simplificar. E ele diz assim: estas palavras que você ouve hoje, eu te ordeno. Ordenar quer dizer, eu mando a você, eu dou uma ordem a você. Eu quero que você faça isso, que você ouve hoje, eu quero que você faça isso. Passe para outras pessoas. Passe o quê? Estas palavras que hoje te ordeno, que estão no teu coração, você vai passar. Eu quero que você ensine aos seus filhos, dela falará sentado na sua casa, você andando fale dela, e deitando, se levantando, fale dessa palavra. Então, o que Deus está falando? Moisés, eu quero que você passe para outra geração o bastão da lealdade. Eu quero que o povo que entra na terra agora, eu quero que a geração nova agora conheça as leis, e não somente conheça, as guarde. Então aquilo que você ouve, passa para outra geração, passa para os demais. Você conhece aquela corrida de bastão, que são 4 do mesmo time que correm com bastão? Eu corro 100 metros, passo para a Cláudia passa para o Cláudio passa para a Jussara, e a Jussara talvez chega lá no fim. Então, Deus, ele é um Deus que passa o bastão. Chega um dia que Jesus vai passar o bastão para os discípulos. Ele chega para os discípulos e diz assim: eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para o Pai, mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
E depois eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas em todos os lugares. Eu quero que vocês preguem a palavra. Eu quero que vocês curem os enfermos. Eu quero que vocês ressuscitem os mortos. Eu quero que vocês expulsem os demônios. E ele passa o bastão para os discípulos. E os discípulos passaram o bastão para outra geração. A outra geração passou o bastão para outra geração. E o bastão agora está na nossa mão, que é a nossa geração. Nós estamos vendo a palavra de Deus, ela está passando de geração em geração. E agora é a nossa vez, diga, é a nossa vez, de sermos leais a Deus. Leais no quê? Naquilo que a gente tem ouvido de Deus e aquilo que a gente tem guardado no coração. A isso você tem que passar para a sua família, para os seus filhos, assentado, deitando, se levantando, andando. Escreva minhas palavras nas umbrais das portas. Passe para outra geração aquilo que está no teu coração. E vem passando até nós. E hoje dentro do nosso coração, a Bíblia diz nos Salmos que ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Eu quero falar a respeito de lealdade em momentos que todo mundo ensina a ser desleal. Que ser desleal é moda. A prejudicar, enganar, ferir, defraudar virou normal. Mas existe um povo que não é o povo deste mundo, que não é o povo que está debaixo da acusação, não é um povo que está debaixo da condenação, não é um povo que está debaixo e obediência de Satanás. Há um povo que está debaixo do poderio e da graça de Deus, que é a igreja. A esses cabem viver uma vida de lealdade, ter o princípio de Deus no nosso coração. Então nós precisamos passar esse bastão. Nós precisamos passar isso que está no nosso coração para as pessoas que estão aí fora. A Bíblia diz que existe um povo aqui no mundo que está debaixo do domínio de Satanás. Mas nós também entendemos, através da Bíblia, que existe um povo que está debaixo do domínio de Deus. Mas a Bíblia diz que essas pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás não são de Satanás, é de Deus. Mas cabe à igreja, cabe a mim, cabe a você, a ter dentro de nós uma lealdade tal que nós não vamos passar nada lá fora a não ser o evangelho que temos recebido da parte de Deus. Eu quero falar a respeito de lealdade, porque ao passar do tempo, ou quando passa-se muito tempo na presença de Deus, muitas vezes nós temos tendência a começar a ser desleal a Deus e nós nem nos apercebemos. E hoje talvez seja aquele dia que Deus quer nos acordar. Ou você está indo para o caminho da deslealdade. Eu quero trazer você para o caminho da lealdade, para que você tenha uma vida diferente, para que você possa ser e fazer a diferença. Amém? Então, nós precisamos examinar a nossa vida, porque aqui nós temos jovens que já são crentes há muito tempo. Eu tenho idade de crente, que tem gente aqui que não chegou ainda nessa idade. Mas às vezes a gente começa a ser desleal a Deus sem se aperceber. Quem conhece a enfermidade chamada diabetes? Conhece? Diz que é uma, eu não sei, mas diz que é uma enfermidade que mata e o cara não sente. Diz que é uma enfermidade que não dá alarme, mas ela mata o cara, deixa cego. Sabe, e a infidelidade, às vezes é uma enfermidade que a gente começa a obtê-la e a gente não se apercebe que tem. E Deus precisa muitas vezes nos acordar para a gente voltar ao caminho da lealdade a Ele. Então eu quero falar algo para você. Que a gente às vezes cobramos de nós mesmos, cobramos das pessoas, a igreja, o pastor cobra isso muito dos obreiros, ele se cobra de si mesmo, mas ninguém pode ser leal a ninguém na terra, se você não aprender a ser leal a Deus. Eu estava vendo um programa americano que chama assim, em português, Teste de Fidelidade. Isso é terrível, irmão. A mulher vai testar o marido. Aí o programa
faz ali uma ocasião para testar o marido. Aí, manda aquela mulher que o cara nunca viu na vida. Aquele avião que ele nunca vai poder entrar e pilotar. Aquela mulher que ele sempre sonhou, mas nunca teve, nunca viu. No nosso vocabulário, aquele filé que nunca comeu. Aí vem aqueles mulherão. Aí faz aquela programação toda e de repente ela está tirando a roupa. Aí o cara vê aquele biquíni que ele nunca viu na mulher. Aquela roupinha íntima que nunca viu. E muitos caras caem. Aí eu estava me perguntando, caramba, esses caras caem, eles são infiel. São infiel. Mas por quê? Porque muitas vezes o teste vem de uma maneira muito forte para o homem ou para a mulher. Eles não mandam uma mulher para testar o marido no naipe da esposa dele. Não manda. Eles mandam uma que vai fazer o cara cair mesmo. E é assim o diabo. O diabo nunca vai lançar uma tentação que você possa suportá-la. Ele sempre vai trazer aquilo que você sempre é fraco. Porém, Deus, sabendo disso, Ele antecede e Ele diz assim, ó, não vai vir tentação sobre vós que você não pode suportar. Deus é Deus, Ele antecede. Ele diz assim, olha, fica tranquilo que não vai vir tentação sobre vós que você não poderá suportar. Mas olha, eu vou te dar a válvula de escape e você vai escapar. Então, a primeira coisa que temos que aprender, e é o primeiro ponto que eu quero falar, nós temos que ser leal ao nosso sumo pastor. Por quê? A gente nunca vai conseguir ser leal ao pastor aqui, ou ao marido, ou a quem quer que seja, se a gente não aprender a ser leal a Deus. A Deus. E o Salmo 23 vai falar do sumo pastor. Ele diz assim, se você quiser ler comigo, o Senhor é o meu pastor. E Ele nada, Ele me faz pousar em pastos verdejantes, Ele leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Ele está comigo, e o seu bordão, a sua autoridade, o seu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Uma coisa que temos que saber, e muita gente às vezes não sabe dentro da igreja, que o nosso pastor, ele não é simplesmente pastor, ele é sumo, quer dizer, ele é sobre todos, ele é sobre mim, ele é sobre o apóstolo, ele é sobre o reverendo, ele é sobre o missionário, ele é sobre tudo, ele é sobre todos. E é Ele que está o cajado, é nele que está a autoridade, é Ele que prepara as águas tranquilas, é Ele que prepara os pastos verdejantes, é Ele que me dá a paz, é Ele que me dá a graça, é Ele que nos dá o momento de refrigério. E é Ele que você tem que temer, é a Ele que você tem que ser leal. E muitas vezes nas igrejas ensina você a ser leal a um homem, mas não ensina você primeiro a ser leal a Deus. E a lealdade que é voltada só na terra, ela tende-se a frustrar-se. Nós temos que aprender a ser leal a Deus, porque como foi dito aqui, antes que uma palavra saia, Deus já conhece. Antes que eu peque, Deus já sabe. Deus me conhece sem eu falar nada. Deus me conhece muito mais que eu mesmo. E a Ele temos que ser leal. Então temos que ser leal a Cristo, porque Ele é o máximo. Ele é a autoridade plena, Ele é a autoridade total. Nós temos visto nesses dias as igrejas ensinando as pessoas, às vezes, a ser leal a um homem. E eles fielmente são leais àquele homem, mas muitas vezes eles são desleais para com Deus. Precisamos aprender a ser leal a Deus, porque Deus ele vai estar no momento mais difícil da sua vida. Eu não. Eu às vezes nem quero estar, não é verdade? Mas Ele vai estar no momento do câncer, no momento sem câncer,
no momento da tristeza, no momento da alegria, no momento que parece que estamos no vale da sombra da morte, mas lá o Senhor está. Então é Ele que precisamos temer, é a Ele que precisamos ser leais. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo ousadamente, eu vejo isso ousadamente, por quê? Porque Paulo, essa passagem você não vê nenhum outro homem falando. Eu nunca ouvi nenhum pastor, nenhum apóstolo, nem ninguém falando, nem profeta. Mas eu vejo Paulo falando. Quando vai dirigir a igreja de Corinto, ele diz assim: sede os meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu estou me imitando a Cristo. Eu quero que vocês me imitem. Eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo, eu estou vendo em Cristo. É o único homem que diz isso. Seu pastor falou isso, Camila? Esse pastor um dia já falou isso? Sede meus imitadores. Mas Paulo falou. E nós podemos falar? Até podemos. O que Paulo está dizendo? Olha, eu quero que vocês... O que Paulo era de Deus? Paulo era um homem leal de uma maneira tremenda. Ele era tão leal que ele não fugiu da guilhotina. Ele não fugiu da sentença. Ao contrário, quando está para ser sentenciado, quando em Roma está para ser decapitado, ele chama os obreiros e vai dizer o seguinte: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, fiz o que tinha que fazer, agora só me resta uma coisa, a morte. Não, ele diz assim: só me resta uma coisa, receber aquilo que para mim está preparado, que é a minha coroa, a minha recompensa. Sede os meus imitadores. O que ele está ensinando? Ele está ensinando as pessoas a ser leais a Deus, a ser o máximo de um imitador de Deus. É o que somos. Nós estamos tentando imitar quem? Pastores? Não, nós estamos tentando aqui imitar a Deus, fazer aquilo que nós vemos Ele fazer, aquilo que Ele está realizando, aquilo que Ele veio fazer, é aquilo que a igreja continua fazendo. Então eu quero passar para você 2 estágios que acontecem na nossa vida, que muitas vezes estão nos levando a ser pessoas desleais a Deus. Eu não quero que você seja leal a mim sem antes ser leal a Deus. Eu não quero ser leal a você sem antes eu ser leal para com Deus. Eu tenho que ser leal com Deus. Eu tenho que ser verdadeiro diante de Deus, senão eu vou ser falso diante de você. Para que eu possa dizer: olha, eu quero que você imite-me. Eu não vou dizer isso, porque já tem gente para a gente imitar, amém? A gente já pode imitar Paulo, porque aquilo que Paulo disse em capítulo 11, verso 1, ressoa até hoje: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não precisa eu dizer: seja o meu imitador. Então nós temos Cristo para imitar, nós temos já a Bíblia para nos levar a uma imitação, levar a ser como Deus nessa terra. Então existem alguns estágios que muitas vezes nos leva à deslealdade muito terrível para com Deus. E a primeira é essa. O primeiro estágio é do espírito independente que às vezes começa a atuar na nossa vida. Observem bem que o Espírito Santo te leva a ser dependente de Deus. Mas existem espíritos que muitas vezes tentam nos levar a ser pessoas independentes. E quando isso começa a acontecer, nós estamos indo para o caminho da deslealdade. Estamos indo para o caminho da perdição. Então o primeiro estágio é esse. Quando surge em mim um espírito independente. Eu quero mostrar isso para vocês, que está em Colossenses capítulo... que está em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Ali começa a independência, não do Brasil, mas a independência do homem. O homem começa agora a viver independente de Deus. Ele começa a viver uma vida. E a partir daí então, entra o que nós vemos hoje. O mundo, as pessoas querendo viver sem Deus na vida delas. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Esse ser disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Eva vai responder. Respondeu-lhe a mulher: as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, delas não tocareis. Por quê? Porque no dia que comermos nós morreremos. Então a serpente disse à mulher: é certo, é verdade isso, mas a verdade é que você não morrerá, porque Deus sabe que o dia que você comer desta fruta, abrirão seus olhos e você será como Deus. Você conhecerá o bem e o mal. E vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então abriu-se os seus olhos. Então o que o inimigo ofereceu para Eva? Eva era uma pessoa dependente de Deus. E naquele momento, Satanás vai oferecer uma independência. Porque o desejo de ser Deus estava no coração de Satanás, desse anjo caído. Foi o motivo a qual ele se precipitou do céu e agora está no jardim, sendo agora um instrumento para destruir a humanidade. Então ele vai oferecer para a humanidade o quê? Uma vida sem Deus. O que ele está falando para Eva é o seguinte: você pode ser como Deus. Primeiro ele vem com uma tentação, ele diz assim: Deus disse que não pode comer, né, das árvores. Eva corrige e diz assim: não, lógico que podemos. Podemos comer de todas as árvores, mas aquela que está no meio do jardim, Deus disse para não comer e não tocar. Porque ele disse que se a gente comer aquela, a gente morre. Certamente não morrerás, mas quando você comer, você será como Deus. Você será como Deus, você conhecerá o bem, você conhecerá o mal. Aí Eva disse: essa árvore é boa para comer, gostei, vou comer. E quando come, abre-se os olhos, então ela passa a ser uma pessoa que agora vai viver independente de Deus. E o que está acontecendo aí fora? Hoje as pessoas, quando vivem independente de Deus, ela está dizendo: eu sou Deus da minha vida. Eu sou Deus, eu tenho, eu faço, eu desfaço, eu mando, eu não preciso de Deus. É o que o diabo ofereceu para a humanidade através de Eva. E esse pecado entrou no mundo. E o mundo vive hoje independente de Deus. Só que Deus está chamando a igreja para depender dele. Para ser pessoa que depende dele para viver, depende dele para ser, depende dele para existir. Então cabe a nós hoje, conhecedores da palavra, a gente vê se esse princípio que está acontecendo na nossa vida. Porque muitas vezes é um estágio maligno de começamos a ser independentes. A gente começa a achar que esse negócio de Deus aí é muito Deus, sabe? A gente tem que obedecer tantas coisas. Eu não sei não se isso está certo, hein? Eu não penso assim não, viu, Paloma? Eu não acho assim. Também não é assim não, sabe? Eu vou tomar minhas próprias decisões. Ter que ir na igreja todo domingo. Eu acho que isso é coisa de homem, viu? A gente começa a ter pensamentos e atitudes independentes. Mas para com Deus. Para com Deus. Olha Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele fomos criados, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanos, quer príncipes, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e ele é o princípio, primogênito de todos os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Por quê? Prove a Deus que nele resistisse ou existisse toda a plenitude. E quem, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que
outrora eras estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado, firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você vai ver que em Colossenses, Deus fala de uma dependência. Na verdade, Deus quer pessoas dependentes dele, não independentes. Deus quer pessoas que o consulte. Deus quer pessoas que o respeite. Deus quer pessoas que fale para ele: Senhor, me ajuda aí, eu estou sem direção, eu não sei se vou para a direita, para a esquerda, eu não sei o que faço. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Deus não quer que a igreja fique sendo árbitro de si próprio. Eu vou embora, eu faço, eu desfaço, eu mando, eu desmando. Não, Deus quer que a igreja seja dependente dele. Deus está falando aqui que é o seguinte: tudo aqui na terra foi ele que fez. Tudo é dele. Ele é antes de tudo. E ele formou tudo e todos. Então, quando nós entendemos que começamos a fugir da dependência de Deus e começamos a depender das coisas, depender do irmão, ou depender do dinheiro, ou depender do trabalho, está saindo alguma coisa fora. De repente é um espírito maligno que está tentando levar a gente para o caminho da independência. Amém ou não amém? Está entendendo ou não? Deus quer uma dependência da igreja. Porque através de um homem, uma mulher dependente dele, que ele vai derramar sua graça, o seu poder. E muitas vezes a gente começa a ser independente. A gente começa a ser o dono da igreja. A gente quer começar a ser o dono dos irmãos. A gente quer começar a ser dono de tudo. A gente começa a achar que o trabalho é que nos sustenta. Nós começamos a achar que é o marido que nos sustenta. Nós começamos a achar que o mundo está certo. E começamos a ir para um caminho de uma independência, que vai ser destruição. Todo crente que quer viver independente, ele está dizendo: eu não quero ser leal a Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida. Quando você vai entregar um folheto, a pessoa fala: eu não preciso de Deus, é aquilo que o diabo ofereceu para Eva. Você não precisa de Deus, você é como Deus, você é o Deus aqui na terra. Você pode tudo, você é o tudo. Você pode ver que quando um câncer abate a pessoa, elas pedem oração. Você pode ver que quando um problema chega, ela quer Deus. Mas quando tudo vai bem, a gente acha que a gente é Deus. E nós temos que entender que precisamos de uma dependência muito forte de Deus. Então, o primeiro caminho, o primeiro estágio da deslealdade é essa: é se tornar independente. E quando a gente começa a ser pessoas independentes, a gente acha que não precisa dos outros. Aí vem a esfera terrena. A gente não obedece um pastor. A gente não respeita uma autoridade dentro da igreja. A minha esposa esses dias viu uma polícia de lambretinha. Aquelas branquinhas. Que tem as polícias com aquelas motonas. Aqueles chips. E tem a polícia de carro. Ela viu uma polícia com lambretinha e falou: nossa, você é polícia? Eu falei: é polícia, filha. O cara aí mete a caneta, prende. Hã? Falei: é a mesma polícia. Só o meio de condução dele que está meio pequenininha. Mas é a mesma polícia, a mesma autoridade daquela que anda de carro, daquela que anda com aquela moto branca grande. Até de bicicleta, bem lembrado. Ela é a polícia, mas está de bicicleta. Então, às vezes nós começamos a ser desleal a Deus, a gente não começa mais a ser leal ao irmão. A gente não respeita mais: esse menino aqui é a líder do louvor. Rapaz, a gente precisa de tanto líder, porque é líder. Mas a verdade é que a gente está indo para uma independência. Porque capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar da unidade do corpo. E ele diz assim: olha, eu dei para a igreja, mas olha, eu quero que vocês saibam que eu sou a cabeça da igreja.
Mas toda cabeça tem um corpo, e o corpo é a igreja. E nessa igreja eu coloco os membros no corpo. E todo corpo, todo membro tem uma função. Todo membro. Eu já vi uma vez um cara que cortou a sua mão esquerda para ganhar roquenho, imposto, seguro. E descobrir ele não ganhou. Então aqui nós vemos algo literal. Uma mão que depende da outra, cortando a outra para fazer o corpo rico. Então capítulo 12, Paulo começa a dizer da importância do corpo de Cristo, que é a igreja. De andar em unidade, de respeitar um ao outro, de realmente olhar um irmão como, não é como um qualquer, olhar um irmão como um príncipe do Senhor, olhar um irmão com o valor que ele tem, o valor da derramação do sangue de Cristo. Um valor que ninguém dá, mas Deus deu esse valor para cada um de nós. Ele nos dignificou. Então agora eu começo a olhar o corpo de Cristo com um valor tremendo, porque a cabeça que é Cristo, e esse corpo não é o meu, esse corpo é o corpo de Cristo na terra, que tem que se movimentar, que tem que se manifestar com uma perfeição completa. Imagina comigo, a perna direita querendo ir para a esquerda, ou a esquerda querendo ir para a esquerda. Não tem jeito, vai chegar, vocês têm que entrar numa unidade. Para onde vocês querem ir? Eu quero ir para a direita. Eu quero ir para a esquerda. E vai. Não tem jeito. Então a cabeça tem que mandar um negócio aqui. A minha cabeça manda para as pernas. É o seguinte, vocês vão obedecer a minha cabeça. Eu quero que vocês se ajuntem. Eu quero que vocês vão para a direita. Eu quero que vocês vão para a esquerda. Eu quero que vocês vão para frente. Pare! Acorda, mano. Baixo! Ah, a minha mão, eu tô com raiva dessa mão. Vagabunda, não presta. A cabeça vai ter que entrar. Para com essa disputa. Aí a cabeça diz assim: mão esquerda, se lave sozinha. Eu sou poderosa. Eu faço, eu sou a esquerda. Esquerda. Vou lavar-me sozinha. Pega o sabonete. Abre a água. Falei, se enxuga sozinha. Mó dificuldade, não é? Aí a cabeça vai ter que mandar uma ordem. Para essa bagunça aí. Direita, ajuda ela. Então quando o corpo que é de Cristo começa a querer ser desleal, Deus manda uma ordem. Vamos parar com essa bagunça aí. O negócio é o seguinte: eu quero que vocês sejam leal a mim. Eu quero que vocês sejam independentes a mim. Porque um dos princípios, um dos caminhos da deslealdade é começar a ser independente. E você pode ver que muitas vezes a gente começa a ser. Nós tivemos a reunião de obreiro ontem, a palavra foi baseada nisso. De lealdade, fidelidade. E às vezes a gente começa a ser desleal a Deus e começa a ser desleal às pessoas. Por isso que nós temos que ser leal a Deus. Mas aí, em contrapartida, a gente começa a ser leal uns aos outros. Então eu sou leal ao meu pastor, mesmo vendo ele uma vez por ano. Por quê? Porque eu sou leal a Deus. Vocês conhecem Absalão? Filho de Davi? Conhece Absalão? Eu não vou ler, eu vou explicar para vocês. Conhece Absalão? Vocês conhecem o general de Davi? Conhece o general de Davi? Quem conhece o general de Davi? Joabe. Joabe era o cara. Ele era o capitão de Davi. Um dia, Absalão se levanta contra o pai. E Absalão toma o reinado. O Absalão dormiu com todas as concubinas do pai dele no ar livre, para que todo mundo visse: agora eu sou o rei, filho de Davi. Mas Deus levantou Davi, e Davi então vai se levantar, e Davi então reconquista o reino. Absalão foge. E esse Joabe vai receber uma ordem. Ele diz assim, o Davi diz assim: vai atrás de Absalão,
lute contra o exército dele, mas não mate o meu filho, não mate o moço. Trate ele com carinho, com cuidado. Absalão foi, Joabe foi, lutou contra os inimigos, o exército. E Absalão era um cara grande, bonito, e é um dos caras mais cabeludos que eu conheço na Bíblia. A Bíblia diz que ele monta no seu mulo e está fugindo de Joabe, no meio do mato, e o cabelo se enrosca num galho de árvore. O cara ficou suspenso pelo cabelo. Acho que o cabelo dele, a minha esposa não tem cabelo como ele não. Era um cabelaço. Enroscou no galho e ficou suspenso. Aí os soldados de Joabe encontram ele e dizem assim: Absalão está pendurado pelos cabelos no meio do mato. Então Joabe vai dar uma ordem. Qual era a ordem de Davi? Não toque no moço Absalão. Trate com carinho. Está lá em 2 Samuel, depois você lê. Cuida dele. O que Joabe faz? Pega os escudeiros e fala: vai lá matar ele. Aí os camaradas vai dar uma resposta, fala: não, nós ouvimos o rei falando, Joabe, para nós não ferirmos o menino. Vamos prender, vamos levar para o pai. Não, vamos matar. E a Bíblia diz que Joabe pegou a sua flecha e feriu o coração e matou Absalão. O que Joabe está nos ensinando? Um homem que estava debaixo de autoridade, mas queria viver independente, fazer o que queria. E nós sabemos que quando o filho de Davi, chamado Salomão, vai reinar, a primeira pessoa que ele vai eliminar é essa. Davi diz: não deixa ele viver, mate. Eu quero dizer para você, quando você começa a viver uma vida independente de Deus, quando um líder da igreja começa a querer ser um cara independente, que só crê em Deus, só obedece a Deus, a gente tem que mandar embora. Porque essas pessoas, elas começam a matar outras pessoas, porque elas querem viver independente. Então Joabe era uma pessoa que recebeu uma ordem, mas naquele momento ele disse: eu vou ser independente, eu vou fazer o que eu quero, mate. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. Então Joabe mata o filho de Davi, mesmo recebendo uma ordem: não mate o menino, traga vivo, cuide dele. Mas Joabe vai olhar e diz: é inimigo do rei, vamos matá-lo. Então nós temos que tomar cuidado com a independência. Quando a gente quer ser independente de Deus, a gente começa a matar até a nossa família. A gente começa a matar todo mundo. Então, o primeiro princípio de começar a ser independente é isso. Quando a gente começa a viver por si próprio, fazer aquilo que a gente quer, a gente não aceita mais nada. Até a pregação muitas vezes fere a gente. A gente vem na igreja, vê uma palavra muito forte. Eu já vi gente sair bravo de igreja, bravo. Eu já vi gente que saía de igreja falando assim: eu não volto mais nesse lugar. Eu já ouvi gente falar: olha, quando encontrar esse pastor na rua, eu vou dar um pau nele. Minha segunda pregação no Brasil foi pregar, eu fui contra tudo aquilo que Deus é contra. E a primeira coisa que eu vejo que Deus, uma das coisas que Deus é muito contra, é esse negócio de amaziamento. Ou você casa ou casa. E naquela igreja, rapaz, o que tinha de gente amaziada. E eu vi literalmente uma igreja cheia, ficar vazia de um dia para o outro. E eu perguntei num culto, falei: cadê os irmãos? Foram embora. Falei: então deixa eles embora. Porque quando a palavra te ofende, é porque você é infiel a Deus. Nós estamos vivendo em tempo que falar a verdade ofende as pessoas. Então nós temos que falar mentira, ou meia verdade, que é mentira. Aquele homem era para ser obediente ao rei, mas um coração desleal, um coração que queria ser independente, levou ele uma perdição. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A dependência de Deus, ser leal a Deus. Vai ser fácil ser leal uns aos outros. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o segundo estágio
que leva a gente a uma independência de Deus é a ofensa. Ofensa. Você já viu que a gente está vivendo um tempo que as pessoas ficam ofendidas até com a verdade? Já viu? Nunca viu? Nunca viu. Fala para uma mulher gorda que ela é gorda. Fala. Fala para um barrigudo que ele é barrigudo. Você é barrigudo. Cara, fala para um cara feio que ele é feio. Você é muito feio, menino. Pastor, você é muito feio. Se ofende. Uma pregação muito forte. Tem pessoas que se ofendem. Ai, é isso, eu vim aqui para receber amor, estou recebendo paulada. Eu estou recebendo, nossa, as pessoas estão se ofendendo, até com a verdade. Não fala que eu sou gordo, hein? Você fala para a esposa, pelo amor de Deus, essa calça é muito feia. Não, mas eu amo essa calça. Não, meu Deus. Vai dormir ofendida, chateada, brava. A esposa chegou hoje e falou, cara, você está fedendo. Eu falei, eu não, é o cachorro, filha. Cachorro, estou fedendo não. Eu não tomei banho ontem, mas gente, não está assim. Até que dá, eu até disse, vou tomar banho hoje porque eu tomei ontem. Para dormir. Para dormir, irmão. Mas tomei antes. Mas a gente tira de letra isso, mas tem gente que fica ofendido. Pô, por que você fez esse bitoque parecendo um sangrinho? Parecendo um pássaro selvagem, esse cabelo aí? As pessoas estão ficando ofendidas com tudo, irmãos. Ofende-se com pregação. A gente tem que pregar às vezes o que a pessoa quer ouvir. E não é isso. Não é esse o evangelho que Deus quer que a gente pregue. Deus quer que pregue aquilo que Ele está dando. Você conhece pessoas que se ofendem com tudo? Eu me lembro de um irmão que faz uma refeição para um pastor e pergunta, pastor, ficou bom? Ele respondeu, ficou bom. Ficou ofendido. Poxa, que é isso? Fiz com tanto carinho, pastor. O senhor falou que está bom. Irmão, você não perguntou se estava bom? Eu respondi, está bom. Se você quer ouvir que está ótimo, você pergunta, pastor, está ótima a comida? Está ótimo, irmão. Você perguntou se estava bom. E esses dias a minha esposa foi me dar uma comida e eu falei para ela, essa comida não está boa, querida. Ai, mas eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. Eu não quero comer o carinho, o amor, eu quero comer a comida. Ah, meu irmão, para com esse negócio. Foi uma comida boa ou não? Ah, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho. Põe sal nesse trem, põe tempero nesse trem, meu filho. Mas eu e ela, a gente não guarda mágoa. Mas vai falar isso para qualquer pessoa. Vai eu na cantina hoje. Cachorro quente, tá muito ruim. Capricha nisso, cara. Eu fico com tanto amor, meu Deus do céu. Esse pastor é um cavalo. Quem vive comendo amor? Você vive, Camila, comendo carinho? Você come arroz e feijão, não é? De vez em quando tem que caprichar nisso, não é? Ou a mão para funcionar, ai, né? Não é verdade? Então as pessoas se ofendem com tudo, irmão. Daqui a pouco eu vou falar com alguns obreiros ali. Eu quero que eles não saiam ofendidos. Eu vou falar com amor, mas vou falar a verdade. Você está entendendo? Então, nós estamos em tempo que as pessoas estão se ofendendo com a verdade. Diz aí fora que dói. Então, nós temos que entender, porque quando a gente é esse cara ressentido demais, tudo que fala ofende a gente, é um caminho para a deslealdade. É um caminho para a deslealdade. Eu conheço um camarada que você olha para ele, eis que é melhor não abrir a boca. Porque até um sim ofende. Eu conheci um camarada. Eu vivi com esse camarada. E às vezes eu vi uma qualidade tão forte. Rapaz, você é tão bom nisso. Se magoava. Eu não vejo isso em mim, pastor. Isso não tem em mim, pastor. O senhor tem certeza disso, pastor? Cara, até coisa boa que eu estou vendo você te magoa. Porque tem gente, cara, que olha, eu vou te falar para você, eu não sei o que é. Não sei se é casca de ferida, não sei o que é.
tão sensível. Tem uns que dizem que porcelana é sensível, mas não sei, tem gente que é mais que porcelana, irmãos. A gente precisa criar um pouco de resistência. Eu ouvi uma pregação um dia seguinte, que todo crente tem que ser igual costa de jacaré. Duro. A gente tem que ter resistência. Às vezes a gente fica ofendido com as coisas. E o pior, a gente guarda. Na Bíblia aconteceu isso. Na Bíblia, na família de Davi, aconteceu exatamente isso. Você lembra daquela pessoa que... Os filhos de Davi que tinha uma irmã chamada Tamar? E ela tinha um irmão. O irmão chamava qual? O Absalão. E essa irmã foi violentada pelo outro irmão. Qual que era o irmão que violentou ela? Amon. Absalão e Amon eram irmão. E Tamar era irmã. Mas Amon gostou tanto de Tamar que falou: eu preciso dessa menina. E ele vai fazer um dia ele se finge de doente. E manda um recado para o pai: pai, Davi, estou tão doente. Manda Tamar fazer sopa para mim, fazer comida aqui para mim. Eu gosto tanto da comida dela, pai. Aí Tamar chega, a tadinha, fazer comida para o Amon. Aí quando vai trazer a comida para o Amon se desperta. Eu te quero. Aí ela fala: me pede em casamento para o pai, que está tudo certo. Não, eu quero você agora. E a Bíblia diz que ele violentou ela, estuprou Tamar ali. E o pior, que quando consumou o ato, olhou para ela e disse: vagabunda, vai embora. E ela vai dizer para ele, diz assim: meu Deus, o que você está fazendo agora é pior do que você já fez. Porque se você assumiu o que você fez, ainda vai. Agora você está me mandando embora. E Absalão fica sabendo disso. E ele ressente. E a Bíblia diz que ele guardou no coração um ódio, um rancor. E disse assim: quando eu tiver uma oportunidade, eu mato Amon. E a Bíblia nos mostra, logo na frente, Absalão faz uma festa. Chama Amon e os seus amigos. E então Absalão vai matar Amon por causa de um ódio, por causa de uma mágoa guardada no coração. Querido, toda mágoa tem que ser derramada nos pés da cruz. Quando a gente fica muito ofendido com as coisas, é um caminho para a infidelidade. Absalão podia ter falado com Amon: cara, você é um vagabundo, você é um safado. Eu vou falar para o pai o que você fez. Mas ele não, ele guardou, ele recebeu uma ofensa muito grande. Poxa, Amon fez isso com Tamar, a minha irmã, quando eu puder eu o mato. E a Bíblia diz que ele matou. Então, a ofensa é um caminho para a infidelidade. Você vê a mulher, às vezes, fica ofendida com o marido e guarda no coração. E quando isso acontece, na primeira oportunidade ela ser infiel, ela vai ser infiel. É por isso que os casamentos estão sendo destruídos aí fora, irmãos. Entendeu? Mas apronta por causa de ofensa e de mágoa. As mulheres também aprontam coisas terríveis aí, vocês nem imaginam. O problema não é mulher, o problema não é homem, o problema é muitas vezes as pessoas ofendidas e guardam no coração. Isso apodrece você por dentro, e na oportunidade que você tem, você vai ser infiel. Na oportunidade que você tem, você vai matar. Na oportunidade que você tem, você vai mandar embora. Então nós não podemos guardar ofensa dentro do nosso coração. Um irmão te ofendeu, a Bíblia diz: vá até ele, conversa com ele, abre o teu coração para ele, se explica com ele. Nós estamos vendo esses dias maridos e mulheres ofendidos um com o outro, guardando rancor nos seus corações, vivendo uma vida podre, vivendo uma vida terrível. E Deus vem hoje aqui no poder e na autoridade falando o seguinte: que a ofensa leva você a ser independente. Você começa a ser independente em casa do pai, você não quer saber do pai mais. Ai, meu padrasto não manda em mim. Ah, meu pai não manda em mim. Eu converso com os meus filhos: vocês têm idade, o pai vai proteger vocês, mas o pai não tem olho na costa.
Vocês têm que aprender a se proteger a si próprio. Vocês têm que ser leal a Deus. Porque as pessoas aí fora estão querendo destruir as pessoas. Não pense vocês que são solteiros, que as meninas, os meninos aí fora estão querendo um namoro certinho, não. Estão querendo sexo. Estão querendo prostituição, lascívia. E sabe onde que as pessoas vêm? As pessoas estão vindo para dentro das igrejas. E eu tenho visto nessa vida de pastor, menina pura como essas aqui, caindo nas ciladas de Satanás, sendo arrastada pela prostituição, pela lascívia. Nós temos que dar um basta nisso, igreja. A ofensa tem sido uma ferramenta terrível que tem nos levado à infidelidade a Deus e às pessoas. Esses dias eu conversando com um pastor, ele falou para mim: você lembra daquele pastor que era da sua igreja, que você era pastor dele? Você lembra daquele episódio que aconteceu entre vocês dois? Eu falei: lembro. O episódio foi o seguinte: eu cheguei para um rapaz que era independente demais. Você falava assim, o que você falasse? Se você falasse levanta a mão direita, ele levantava a esquerda. Se você falasse assim, fique de pé, ele ficava sentado. Se você falasse acabou o culto, não, eu tenho uma palavra. Era um negócio terrível. E um dia eu cheguei nele e falei: ó, nós dois aqui não tem jeito, cara, você é muito independente demais. Você só faz o que você quer. Você vai ter que obedecer. E quando nós dissemos isso, aconteceu uma ocasião. E eu era recém-chegado do Japão, eu usava essas carteiras que a gente usa compridas, sabe? E aí ele ficou muito bravo comigo, ele quis bater em mim, muito bravo. E eu estava no meu escritório, não tinha como sair daquela ocasião. E eu disse para ele: bom, se quer bater em mim, então bate. Eu tirei a minha carteira e pus na mesa. E ele saiu correndo. Até hoje eu não sabia por quê. Aí, esses tempos atrás, eu conversando com um pastor no Brasil, ele falou: você sabe o que aconteceu? Eu conversei com um rapaz aqui, ele está doente. Falei: fala para ele que eu estou orando por ele. Aí ele me contou para mim: olha, aquela ocasião, aquele pastor disse que você estava armado com 38. Que você pôs o 38 na mesa e quis matar ele. Falei: verdade, cara, era a minha carteira. Sabe essa carteira grande? Ele pensou que era um 38. Falei: graças a Deus que pensou, porque senão ele ia me bater. Né? Então, mas era uma pessoa muito ofendida. Eu quero que Deus liberte, eu quero que Deus salve. Guarda rancor no coração. Vive uma vida muito ruim, vive uma vida muito terrível. E eu quero orar com você, por quê? Porque Deus quer que a gente siga